Olá, meus queridos alunos do nono ano, espero que vocês estejam bem. Nós aqui no canal do Ducracia, nós vamos começar mais uma correção, dessa vez da atividade número 3. Vocês vão aí, já devem saber sobre o que nós vamos falar, né? Vocês vão aí acompanhar a correção e corrigir se necessário, ok? Então nós vamos falar dessa vez, olha na imagem aí na tela, dessas duas pessoas, esses dois personagens que com certeza estão na lista aí dos grandes personagens do século XX. E infelizmente, porque não foram pessoas boas não, tá? Não foram flor que se cheire. Nós temos aí do lado esquerdo, com a mãozinha levantada, Benito Mussolini, o grande idealizador. E do lado direito, com um bigode nem tão contemporâneo assim, Adolf Hitler. O maluco, o insano Adolf Hitler. E é sobre os pensamentos, os ideais, os propósitos dessas duas pessoas, destes dois personagens, que nós vamos falar hoje. Claro que o tema caberia para muito mais personagens, porque não ficaram somente nos dois. Mas a proposta da atividade número 3 é da gente falar dos ideais que com certeza foram os dois que conseguiram dar segmentos, os principais segmentos nesse quesito. Então vamos lá para a correção. Se liguem. Vamos lá, gente. A semana 3 aí, nosso propósito é falar do nazifascismo. Então aqui nós temos já a atividade número 1, depois aqui nós temos um pequeno artigo, e a atividade número 1 está falando para a gente contextualizar o período. Então vamos lá. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. Depois, em 1929, nós tivemos a grande crise do capitalismo. Beleza? Depois, em 1939, a Segunda Guerra Mundial. Ok. Entre 1918 até 1939, nós temos o que ficou conhecido como o período entre guerras, porque é neste período que tudo isso vai acontecer, tá? Este período conhecido como entre guerras é o período que vai distanciar a Primeira da Segunda Guerra. Firmeza? E se vocês forem estudar mais a fundo, vocês vão perceber que a Segunda Guerra é só consequência de tudo que aconteceu depois da Primeira. Muitos historiadores acreditam que houve somente uma grande guerra, né? Mas aqui nós vamos contextualizar em cima deste período, conhecido como período entre guerras. Então vamos lá. Atividade número 1. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Este, por sua vez, temiam que a movimentação sultasse no crescimento das revoluções socialistas, a exemplo do que tinha acontecido lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética. Diante desse cenário que surgiu o nazifascismo, nazismo e fascismo. Leia a matéria ao lado e em seguida responda as questões. Gente, a matéria ao lado aqui está falando que o movimento nazifascista, que é um movimento totalitário de ultradireita, né, surgiu como uma aposta contra o comunismo, tendo em vista que em 1917, na liderança de Lenin, né, Stalin, Trotsky, a Rússia entrou em um regime que culminaria, né, num regime comunista, do Partido Comunista lá do Stalin e tudo mais. Com medo dessa ameaça comunista, segundo o autor, surgiu aí o movimento totalitário chamado de nazismo e fascismo, ou nazifascismo. É muito mais aprofundada essa questão, hein, gente? Mas vamos lá, é isso que diz a primeira atividade, mas nós vamos conceituar ainda mais. Vamos lá. Em que contexto surgiram esses movimentos? Então está muito claro que surgiu num contexto em que o mundo estava entre guerras, mas o movimento em si, o movimento fascista, ele surgiu lá em 1919 na Itália, tá? E o nazismo deu as caras como fascista também, que né? A partir da leitura, a partir da publicação do livro de Adolf Hitler, chamado de Mein Kampf, né? Minha Luta, traduzindo para o português, em 1923.
Neste contexto, nós estamos aí no entreguerras, tá? E o contexto citado pelo autor é que havia uma ameaça comunista, mas as ideias fascistas elas são muito mais abrangentes. Na verdade, elas são muito mais criminosas. São ideias racistas, né? São ideias preconceituosas, xenofóbicas contra outras etnias, outras nações, né? São ideias totalitárias, nacionalistas. E é neste contexto que Benito Mussolini, lá em 1919, e Adolf Hitler, em 1923, vão criar os seus ideais contra tudo e contra todos. Tá? Então, guardem aí o contexto contra a ameaça comunista, mas ela é muito mais que isso. Né? Contra pessoas de outras etnias, de outros países. Basicamente, ela vai surgir neste contexto, no ano de 1919, que ainda não chegamos na crise. Em 1929, aí sim nós temos aí uma grande desculpa para italianos e alemães se virarem contra o mundo e principalmente contra os Estados Unidos e as grandes potências mundiais. Ok? Vamos lá. Quais países protagonizaram o surgimento deste movimento? Por que é importante a palavra protagonizaram? Por que ela é importante? Porque houveram outros movimentos fascistas. Não é fora de propósito explicar a diferença de fascismo e nazismo. Tá? Fascismo vem da palavra factio, que significa feixe, grupo. Tá? Uma expressão que vai denominar grupo lá na Itália. Nazismo é da sigla nazi do Partido Social dos Trabalhadores Alemães. Tá? Então, nazismo é a sigla de um partido. Fascismo é uma ideia. Então, todo fascista, tá, carrega a mesma ideia. O nazismo é fascista. E a palavra protagonizaram ali na letra B é muito importante porque outros países também tiveram essa ideia fascista, como por exemplo Portugal, Espanha, tá? Eles também criaram um governo totalitário. Portugal na liderança de Salazar, na Espanha na liderança de Franco, tá? Mas quem protagonizou? A Alemanha de Adolf Hitler e a Itália de Benito Mussolini, tá? Esses são os protagonistas deste movimento. Letra C. Quais os principais líderes deste movimento? Poxa, acabamos de falar, né? Benito Mussolini, na Itália, e Adolf Hitler, na Alemanha. Lembrando que o grande idealizador deste movimento, dessa ideia, é Benito Mussolini. Se engana quem pensa que Adolf Hitler criou o fascismo ao criar o nazismo. Não. Adolf Hitler apenas gostou da ideia que Mussolini tinha lá na Itália. Vamos lá. 2. Olha a imagem. Olha a devoção. As imagens abaixo trazem características do movimento nazista implantado por Hitler na Alemanha. Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Olha a imagem 1. Né, mostra aí milhares de soldados, né, em frente a um palanque, provavelmente discursando lá na frente está Adolf Hitler, conhecido pelos seus discursos, famosos discursos, um ótimo orador. Tá? Na segunda imagem, nós temos aí um desfile e temos uma pessoa até sorrindo aqui, ó, carregando com orgulho a suástica. A suástica que é um símbolo. É importante dizer que a característica de um fascista, acho que nós vamos falar disso mais para frente, mas a característica de um fascista é isso, criar símbolos, né, que possam traduzir em imagem o pensamento das pessoas. Isso é importante. Vamos lá, continuando, né? Observe as imagens com a ajuda do livro didático, com auxílio da internet. Liste as principais características do nazismo. Muito bom. Muito bom. Vamos voltar lá na imagem 2. É importante dizer que o nazismo, acima de tudo, é um ideal nacionalista, que queria colocar a Alemanha sendo superior a qualquer outra etnia, dizendo que a Alemanha é a raça superior. Hitler acreditava que o povo alemão, mesmo ele sendo austríaco,
acreditava que o povo alemão era a raça superior, superior a todos os outros povos, e que a ideia era a Alemanha governar o mundo. Tá, mas vamos lá, quais as características do nazismo? O nazismo é nacionalista, totalitário. Ó, o que é totalitário? Não permitiam que outros partidos exercessem a democracia. Havia somente um partido. Neste caso, é o partido nazista. Característica do nazismo, xenofóbico. O que é isso? Ódio de pessoas estrangeiras, né, outros povos. Característica do nazismo, racista. Acabamos de dizer, né? Acreditavam que a raça ariana, a raça alemã era ariana, livre, limpa, e que outras raças eram inferiores. Características do nazismo, ele é um regime de ultradireita. O que é isso, ser ultradireita? Te dá a regra, quer dizer, não há uma regra a seguir, né? Mas eles defendiam sim o posicionamento do capitalismo, mas com um fechamento extremo do Estado, sendo comandado aí pelas forças militares, né? E essas são as principais características do nazismo. São características também lá na Itália, tá? Não vamos distanciar as duas coisas, não, ok? Espero que vocês tenham anotado aí. Vamos lá, gente. Atividade 3. Observe as imagens abaixo, elas trazem cenas rotineiras dos campos de concentração na Alemanha nazista. Gente, como vocês bem sabem, em 1935 nós tivemos o Tratado de Nuremberg, assinado na cidade de Nuremberg, na Alemanha, em que colocou como inativo todo o processo de administrativo comandado por judeus ou outras raças. O que eu quero dizer é que, a partir de 1935, todos os judeus que tivessem algum bem na Alemanha, esse bem pertenceria ao Estado. Esses bens eram tomados e todos os bens que esses judeus tinham, inclusive outros povos, africanos, enfim, ciganos, comunistas também foram perseguidos. E esse processo com os judeus ficou conhecido como o Holocausto. Né? Segundo Hitler, no próprio livro dele, Mein Kampf, ele afirma que a salvação da Alemanha é extinguir a raça judaica da Alemanha, dizendo como argumento que os judeus acabaram com a economia da Alemanha. Lembrando que o livro foi escrito em 1923, que já é uma ideia de que o que o Hitler quer fazer mais de 10 anos depois. Né? Então, a perseguição aos judeus vai culminar nos campos de concentração. Tá? E aqui nós temos aí as imagens terríveis desses campos de concentração. As pessoas estão ali, são pessoas que não fizeram crime nenhum, não cometeram crime nenhum contra nada, somente estão por pertencer a uma etnia, a um grupo social diferente, grupo social esse que Hitler acreditava ser criminoso por natureza e ser uma raça inferior. Vamos lá. Letra A. As imagens 1, 2 e 3 mostram prisioneiros em campos de concentração da Alemanha nazista. E a partir das imagens, identifique o que eram estes campos, o que eram esses campos e qual o principal objetivo. Vamos lá, gente. Campos de concentração. Por incrível que pareça, o enunciado está falando na Alemanha nazista, né? Mas nenhuma dessas fotos, dessas imagens, estão na Alemanha. Nós temos aqui o campo de Mauthausen. Para você que não sabe, não conhece, tem um filme ótimo que chama O Fotógrafo de Mauthausen, tá? Que vai falar desse processo. Mauthausen, que fica na Áustria, tá? Aqui embaixo nós temos duas fotos do mesmo campo, né? O campo de concentração de Auschwitz, que fica na Polônia, não é na Alemanha. E tem o filme, né, O Menino do Pijama Listrado e A Vida é Bela, que são filmes ótimos que mostram um pouquinho dos campos de concentração de Auschwitz. Enfim, o que são campos de concentração? São espaços criados, construídos, vários galpões, várias salas para prisioneiros. A princípio, os campos de concentrações, eles eram ocupados por comunistas, pessoas que eram contra o regime nazista, né, pessoas políticos. Depois, essas pessoas foram sendo exterminadas em massa. O objetivo do campo de concentração não era a prisão, né, o pagamento de uma pena criminal, mas sim o extermínio.
tanto que chegava a morrer ali cerca de 10 mil pessoas diariamente, tá? Na câmara de gás, ou queimada, ou enterrada, enfim, os jeitos eram infinitos. A criatividade mortal dos nazistas eram infinitas, ok? Então os objetivos dos campos de concentração eram o extermínio, tá? B. A partir da análise da imagem, descreva como deveria ser a vida em um campo de concentração. Poxa, que vida, né, gente? A partir das imagens, reparem, que vida. Existem dois meios de viver, né? O viver e sobreviver. No caso do enunciado, eu acredito que está errado, porque como seria sobreviver no campo de concentração? Reparem aqui, tá? Onde as pessoas dormiam. Repare aqui em cima, pelas pernas do pessoal que está pousando para a foto, a magreza, já dá para perceber que eles não se alimentavam bem, né? Então, a proposta da pergunta, da questão B, a partir da análise, descreva como deveria ser a vida, da pior forma possível, né? A vida seria como se fosse de um animal que estava sofrendo, enfim. Os seres humanos ali são tratados como animais. E o problema, nós não estamos falando de coisas distantes, nós estamos falando do que aconteceu ali em 1935, 36 até 1945. Tá pertinho, né? É muito pouco tempo. Achei que foi mal estruturada essa questão, B. C. Por que a população não se revoltava contra esse tipo de ação? Vamos lá. Vou voltar lá na foto Aqui, vou voltar nessa foto para comentar. Essa é importante, é uma importante questão. A letra C, ela é importante. Por que a população não se revoltava? Gente, se revoltava sim, tá? O fato é que neste período a história contada era pelo partido totalitarista. Lembra que eu falei que é totalitarismo? O direito, o poder é total na mão de quem? Do nazismo. Não havia outros para exercer o direito de voz. E quem fosse fazer isso era morto, tá? Morria. Então não quer dizer que a população apoiava. Claro que tinha uma grande maioria que apoiava, sim, né? Conhecidos como os camisas pardas. Grande maioria apoiava, sim, mas existia uma população que precisava ficar quieta, porque senão era morta. Então a questão aqui C, ela é uma questão muito subjetiva, porque fala assim, ó, por que a população não se revoltava? Porque se revoltasse, você acabaria sendo morto em um campo de concentração. Ah, mas então quer dizer que todo mundo era a favor? Não, não quer dizer que todo mundo era a favor. Quer dizer que tinha democracia? Também não. O que tinha era um partido comandando tudo, e quem se revoltasse morria. Tá? Essa é a questão. Vamos lá? E nós terminamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos comentários, espero que vocês tenham acompanhado, tá? É uma questão delicada de falar e muito importante, tá? Que vai culminar aí na Segunda Guerra Mundial. Firmeza? Fiquem bem,